Boa tarde, aqui é a Márcia Russo, aluna do curso de Direito da Universidade Nova Iguaçu, UNIG, e da equipe cujo tema Redução da Maioridade Penal. É um projeto de pesquisa apresentado como exigência parcial de metodologia de pesquisa jurídica ministrada pela professora doutora Ana Beatriz. Vamos aos entrevistados apresentando suas opiniões formadas? Contra ou a favor da redução da maioridade penal? Se a redução da maioridade penal acontecer, ela, de fato, diminuiria a criminalidade? Como a sociedade irá reagir caso a redução da maioridade penal aconteça? Vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Nome, por favor? Luiz Afonso Russo. Profissão? Estudante de Direito. Senhor Luiz Afonso, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou parcialmente a favor, somente em casos de crime hediondos. O senhor acha que se a redução da maioridade penal acontecer, ela diminuiria a criminalidade? Acredito que num breve momento teria uma diminuição, mas a longo prazo não seria tão substancial porque haveria um aliciamento da criminalidade com os mais jovens. Atualmente a proposta é para que a redução ocorra aos 16 anos. E o que aconteceria seria uma entrada de jovens abaixo dos 16 anos na criminalidade, como já vem ocorrendo de praxe. Como você acha que a sociedade irá reagir caso a redução da maioridade aconteça? Acredito que haveria um ânimo inicialmente, seria algo que atenderia aos anseios, já que a sociedade está vivendo um momento conservador, mas a longo prazo, logo que percebêssemos que os dados continuam exorbitantes, nós perceberíamos que de fato só estamos entregando os nossos jovens à criminalidade. O que precisa fazer eventualmente é combater o braço econômico da criminalidade, que são aquelas pessoas que provocam o aliciamento desses jovens na entrada do crime. E esse braço econômico ele não está na favela. Esse braço econômico ele já são pessoas bem-sucedidas, pessoas que estão morando na Barra, que estão no Congresso Nacional. São essas pessoas que são eleitas. São daí que tem que partir as investigações e não só com isso, também fazer um investimento muito forte a longo prazo com leis mais rígidas no nosso sistema educacional. Isso sim vai trazer uma boa solução para o nosso sistema criminal brasileiro. Senhor Luiz Afonso, em nome da equipe, agradeço pela entrevista, tá? Pela sua opinião. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nome e profissão, por favor? Meu nome é Alex, sou estudante de Engenharia Civil da UGB. Seu Alex, o senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal? Eu sou contra, porém eu sou a favor da modificação do ECA a fim de tratar esses menores infratores de forma mais rígida. O senhor acha que se a redução da maioridade penal acontecer, ela diminuiria a criminalidade? Acredito que não, pois os criminosos já se mostraram não temer nem um pouco a lei aqui no país. Então, eu acho que só serviria para entupir mais ainda os presídios e criar e diminuir drasticamente a chance desse menor ser ressocializado. Como o senhor acha que a sociedade irá reagir caso a redução da maioridade aconteça? Bom, o país ficaria muito dividido, mas boa parte da população ficaria num primeiro momento muito feliz, pois no momento que estamos vivendo no país de crise financeira, altas taxas de criminalidade, as pessoas de forma desesperada estão aceitando qualquer medida simples para poder resolver o problema, sem um olhar mais crítico para a realidade. Então eu acho que aceitariam muito bem de primeira essa medida. Seu Alex, em nome da equipe, agradeço pela sua entrevista, sua opinião. Obrigado. Oi, eu sou o Rodrigo, eu estudo Economia na UF, em Niterói. E vamos lá, né? A.
você é contra a redução da maioridade penal? Sim, eu sou contra e está conectado à segunda pergunta. A justificativa. Você acha que se a redução da maioridade penal acontecer, ela diminuirá a violência? Não acho, porque o tema está relacionado a dois pressupostos. Um, que a redução da maioridade penal vai gerar no jovem um medo de ser julgado como adulto, ou seja, de perder a liberdade. Eu acho que isso não faz sentido porque quando comete delito, geralmente ele corre risco de morte, que é pior. E o segundo é que a violência é resultado da falta de impunidade, quando eu acho que é resultado da desigualdade social. Enquanto não houver infraestrutura social na periferia e oportunidades de emprego, não vai se reduzir criminalidade com base na maioridade penal. E a terceira pergunta, como a sociedade vai reagir a isso, eu não tenho a mínima ideia, mas eu acho que é com frustração, porque não vejo como algo que vai dar certo. Meu nome é Marcelo dos Santos, tenho 38 anos, sou supervisor de produção. Foi me perguntado se eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu não sou contra, pois uma pessoa de 16 anos já pode identificar o que é bom ou o que é ruim para a sua própria vida ou para a vida de outro. Porém, a redução não diminuirá a criminalidade, pois a criminalidade não é fruto de uma pessoa ser adolescente, é falta de um trabalho em conjunto entre família e o governo, pois que educa de forma tradicional, pai, governo que promove programas sociais e de lazer. Mas caso a redução aconteça, a sociedade reagirá de forma diferente, a não ser aquelas famílias que já têm um adolescente com um pé no crime, porque o pai e a mãe que educa o filho de forma eficaz não se preocupa se a maioridade começa com 16 ou com 18 anos. Sou estudante de RH da Universidade Unigran Rio. Referente à redução da maioridade penal, eu sou a favor. A criminalidade no nosso país eu acho difícil ter a diminuição, porque nossas leis são brandas e a maioria das pessoas, por ser réu primário, não ficam presos. Ou então fica alguns meses só e vão embora. E referente à sociedade, muitos irão aprovar e outros não. Pessoas que já tiveram algum caso na família, roubo ou até morte na família por causa de adolescente, de pessoas que tinham a capacidade de cometer crime, mas pela sua idade não foram penalizados, poderão concordar. Outros não, pelo fato de achar que não tem responsabilidade, de que é errado, de que o fato de prender não vai criar um bom cidadão. Me chamo Fábio Gomes de Almeida, tenho 40 anos, sou técnico em eletrotécnica. Eu sou contra a redução da maioridade penal. Também acredito que com a aplicação da lei, a redução não vai diminuir a criminalidade, porque a auto de homicídio não é cometida por menores de idade. Acredito que no início a sociedade irá gostar, mas logo depois vai perceber que não vai ter diminuição nenhuma. Boa tarde! Aqui é a equipe do projeto de pesquisa, o tema Redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? Vamos ouvir agora a opinião da equipe? Boa tarde, meu nome é Júlia. Eu sou contra, porque eu acho que reduzir a maioridade penal vai tratar o efeito, mas não a causa, tendo em vista que todos os jovens precisam dos seus direitos fundamentais, sendo eles a saúde, a moradia, a educação. E quando eles têm esses direitos negados, a probabilidade que eles se envolvam na criminalidade só aumenta. Os jovens, eles não nascem marginalizados, isso não surge ao acaso. Isso acontece por um fruto de uma injustiça social. E se deixar pelo governo, é muito mais fácil prender do que educar. Concordando com o que a Júlia falou, também sou contra. Eu acho que diminuir a maioridade penal não vai diminuir a criminalidade. E com relação aos jovens no tráfico, vai tirar os 16, vão vir menores de 12 e vai continuar, entendeu? Eu acho que deveria investir na educação mesmo. Eu sou contra, porque eu acho que isso não vai ajudar em nada. Só vai lotar o sistema carcerário. Acho que poderia investir em programações para esse jovem ocupar
as suas mentes, não traumatizá-los. Meu nome é Larissa e eu também sou contra. Eu acho que depois de muita pesquisa a gente viu que não diminui a criminalidade, então de nada adiantaria. Eu só seria a favor caso a criminalidade diminuísse. Meu nome é Márcia Russo, eu sou a favor em termos de crimes graves. E em termos assim, de se vai diminuir a criminalidade, não vai. Não vai porque não é isso que vai fazer diminuir. E sim o investimento na educação, na família. E isso sim, porque diminuindo a maioridade só vai fazer com que a cadeia ficasse mais cheia. Entendeu? E jogar, encher e abrir mão. Porque tem que investir na educação, né? Para poder resgatar esses jovens. Agora, a sociedade ela está bem dividida. Quando há uma vítima de um menor, com certeza a primeira opinião de imediato tem que sim jogar na cadeia e pagar pelos seus atos. E agora, quando é uma família, que a amiga mesma que falou, que foi injustiçada pela própria sociedade, pelo próprio governo, que não teve uma opção, investimento na educação, né? Para poder resgatar esses jovens. Agora, a sociedade ela está bem dividida. Quando há uma vítima de um menor, com certeza a primeira opinião de imediato tem que sim jogar na cadeia e pagar pelos seus atos. E agora, quando é uma família, que a amiga mesma que falou, que foi injustiçada pela própria sociedade, pelo próprio governo, que não teve uma opção, investimento, nem na educação, no trabalho, tudo isso, infelizmente, ele envolvido aquela família querendo que os seus seja resgatado, que investe, ela mesmo diz, eu sou contra, eu preciso que alguém olhe por nós, que invista na educação dos nossos filhos, que resgate, que salve. Então essa é a nossa opinião, espero que vocês aproveitem, seja bem aproveitoso e tchau.